Um desses homicídios que não foi desvendado foi o caso da vereadora Marielle, né? O assassinato da vereadora Marielle Franco está perto de completar 5 anos e o Brasil ainda desconhece quem foram os mandantes desse assassinato. Para obter as respostas, o ministro da Justiça e da Segurança Pública de Lula, Flávio Dino, resolveu agir. Flávio Dino pesquisou a abertura de inquérito, requisitou a abertura de inquérito à Polícia Federal, determinando que sejam investigadas todas as circunstâncias da morte de Marielle e de seu motorista Anderson Gomes. O pedido do ministro à Polícia Federal no Rio de Janeiro, no entanto, não tem legalidade, já que não se trata de um crime federal. E o que eu quero dizer trazendo essa notícia junto? Que nós precisaríamos, então, por que a polícia, já que ela está com um tempo vago para fazer uma coisa que não é da competência dela, por que ela não ajuda a fechar esses casos logo, que são uma chaga aberta no Brasil? Porque esse caso é de competência do Estado. Então, quem resolve, quem investiga, a PM, a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quando se nota que não há tecnologia nem capacidade e quando se suspeita que a investigação não está sendo feita, o Procurador-Geral da República, ele pode pedir ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, não STF, o STJ, está abaixo do STF, ele pode pedir a federalização do caso. Mas é o PGR que faz. E no caso da Marielle já aconteceu isso. Já aconteceu. O gabinete do PGR já pediu para o STJ a federalização. E o STJ já se decidiu falando não, tudo que a investigação pode fazer, ela está fazendo. Isso continua no Rio. Então tem a decisão do STJ. Se tem que respeitar decisões judiciais, por que é que o Flávio Dino está cometendo esta ilegalidade, malversação da sua função, ele está cometendo algo que ele não pode fazer. Ele tem tanta coisa para fazer, ele não pode dar essa ordem para a Polícia Federal. Isso pode ser um crime de responsabilidade do Flávio Dino, Felipe? Pavinato, você foi muito feliz na sua abordagem, né? Eu estou feliz porque é seu aniversário. É por isso que eu estou feliz. Não, primeiramente, há a possibilidade de você usar o incidente de locamento de competência, né? Tirando a investigação do Estado do Rio de Janeiro e passando para a União Federal, mas isso tem que ser feito de acordo com a lei, né? O PGR chegou a fazer esse pedido para o STJ e o STJ decidiu, de forma peremptória, a não alterar a competência da investigação no Rio de Janeiro, né? Então, o que o Dino está fazendo, ele está realmente criando uma arbitrariedade, né? Ele está exacerbando a sua competência funcional. E o argumento que ele utilizou é o argumento rasteiro, na minha opinião. Ele fala que ele está fazendo isso, né, para colaborar com as investigações realizadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Mas não tem esse tipo de instrumento no nosso Código Penal. Não tem esse tipo de instrumento, esse expediente na nossa legislação. Não cabe à Polícia Federal, de forma paralela, investigar algo que está sob competência do Estado do Rio de Janeiro. Isso é ilegal, isso é arbitrário, isso não pode ser realizado, né? Eu quero, como cidadão, que o caso da Marielle seja resolvido, que as pessoas entendam, conheçam quem foi o mandante e quem foi o executor da Marielle. Eu quero que seja feito isso. Eu quero que todos os pais e mães com filhos insepultos, porque não se resolve o caso deles, isso é 70% da população. É por isso que eu falo, a gente está olhando aqui enviesamento político no sistema jurisdicional de persecução criminal de todos os lados. Concordo. Eu vou aproveitar o Felipe que falou, parabéns, Felipe, pela sua fala, porque 70% da população que chora buscando o mandante de seus assassinos, dos seus entes queridos, é um número muito grande no Brasil. E nós devemos, de fato, deixar agora o partido político esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, para querer, de fato, a resposta de quem mandou matar a Marielle. Imagina se você que passou por isso já e não sabe quem foi o mandante da morte do seu amigo, de um ente querido, imagina que essa família está sofrendo agora. E é um retrato que o Brasil precisa também. O Brasil precisa de uma resposta para isso. E o seu Flávio
Flávio Dino, mais uma vez tomando rédeas de um cavalo que não é dele. É impressionante. Rodolfo, desculpa, só para concluir o que eu estava falando, né, que eu acho que é importante, né, o princípio da legalidade da administração pública fala que o Estado tem que agir de acordo com a lei. O fato do Dino não ter agido de acordo com a lei faz ele incidir em ilegalidade sim, em arbitrariedade sim, Pavinato. Isso que eu queria colocar. E aí, ô Nelson, ele comete um crime de responsabilidade, o Flávio Dino, que é patente isso. Ele não pode dar essa ordem para a Polícia Federal. É ilegal, imoral, arbitrário, chame do que você quiser. Ok, o Dino está cometendo um crime de responsabilidade? Está. Se Lula não o afasta do cargo, ele traz para si essa responsabilidade? É uma dúvida. Bom, lá no governo do Distrito Federal, o governador, o secretário, está todo mundo respondendo por omissão por conta dos seus subordinados, né? Se essa metodologia fosse aplicada, seria sim essa afirmação correta. Mas vamos lá, a federalização da persecução penal, ela é possível desde 2004 com a emenda 45, ou seja, nós mudamos a Constituição para autorizar que casos de violações de direitos humanos ou correlatos com isso, como parece ser o caso da Marielle, que era uma militante dessa pasta, dessa área, e a morte dela pode ter a ver com essa atuação militante esses casos podem ser federalizados. O que significa isso? É quando a competência da Polícia Civil do Estado, que é a Polícia Judiciária correspondente à autoridade de investigação, deixa de ser a competente e passa toda a investigação para o ente federal. Isso seria possível, mas até agora a gente só tem um legitimado, que é quem? Quem pode pedir essa federalização, que é o Procurador-Geral da República, autoridade máxima do Ministério Público, que tem, em regra, uma independência dos governos. Essa independência é importante para quê? Para não acontecer a possibilidade, por exemplo, de um governo de ocasião, entra um partido, entra outro partido, eles começam a federalizar os casos que são interesses dele. Porque, vamos nos lembrar, a Polícia Federal está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça e, consequentemente, do governo. Isso pode fazer com que algumas investigações federalizadas sejam muito rígidas, a depender do investigado, ou sejam muito brandas também, a depender do investigado. Se é muito amigo, muito inimigo, muito parceiro, é muito opositor, isso é perigoso. Por isso que eu acho importante essa competência, essa legitimidade ficar só mesmo na mão do PGR, porque é um órgão independente, autônomo, que tem poder de investigar quem está no governo e quem está fora do governo, que tem poder de investigar opositores e correligionários, né? Então isso é importante. Quando o ministro Flávio Dino faz por portaria, por decisão, por qualquer tipo de ato normativo da assinatura dele, ele está invadindo uma competência do Ministério Público. O que ele poderia fazer se fosse agir corretamente? Representar para o Ministério Público. Exato. Pede para o Procurador-Geral da República. Já tem a decisão do STJ, a PGR já pediu. E aí, Bia? No caso da Marielle, é duro, mas se fosse a Débora Brando... A Marielle, ela é a figura, né? Esse homicídio brutal, que precisa ser investigado, que precisa ser esclarecido, ele não pode trazer o cunho, apesar de ter motivação política e provavelmente tenha motivação política, a gente não pode esquecer que, justamente como o Nelson bem colocou, a figura do PGR traz a tranquilidade de que não há politização na investigação de crimes que não precisam ser politizados e que não devem ser politizados. Esse é o grande problema, esse é o grande, a grande tentativa, inclusive, do Flávio Dino, de trazer esse assunto de novo. Para quê? Para, de novo, inflamar o nós contra eles, para inflamar diversas questões que o caso da Marielle traz. E, principalmente, é importante a gente destacar que a Polícia Judiciária, que tem o poder de investigar, que é a Polícia Civil, crimes que são da competência estadual, se ela está fazendo o trabalho, não há razões para que a PF venha, a federalização ela é válida, mas uma vez que o STJ já decidiu que a Polícia Civil está sim fazendo o papel dela, não há por que essa federalização. Senão, também a gente abre premissa para esses 70% dos casos que não estão resolvidos também serem federalizados. Por quê? O que de mais, as vidas têm nível, uma vida importa mais que a outra? Tem que ser mais investigada que a outra? Não. A morte do RAP vale mais do que do tio que está lá na papo. Vale. A vida da Marielle vale mais do que 70% das pessoas
que não encontram o assassino dos seus filhos. É o que parece. O único lugar em que o princípio da igualdade tem que ser pleno é dentro de um tribunal. Se dentro de um tribunal isso não acontece, pobre povo brasileiro. Pobre povo brasileiro. Que vale sim. Ele fica nos dando mostras de que vale sim. E de que a gente tem que se preocupar a cada dia, porque se nós não somos autoridade, se nós não estamos nas graças de uma autoridade, o que nos resta? Veja, além de fazer algo que ele é incompetente, ele está desafiando a justiça, Felipe e Beatriz. Ele está desafiando a justiça. E desafiar o poder judiciário não é uma forma de crime contra o Estado Democrático de Direito?